Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa e hoje nós falaremos sobre pronomes. O pronome é a classe de palavras que substitui ou acompanha o substantivo. Resumindo, um nome. Ele concorda em gênero e número com o substantivo ao qual ele se refere. Vamos ler o primeiro exemplo. Quando eu digo minha mãe chegou, minha é um pronome adjetivo, porque acompanha a palavra mãe, que é um substantivo. No próximo exemplo, ela conversou com minhas irmãs. Neste exemplo, eu estou falando da minha mãe. Aqui, o pronome ela é um pronome substantivo, porque ela substitui o substantivo mãe. Já em minhas irmãs, minhas é um pronome que indica posse e concorda em número e gênero com o substantivo irmãs. Temos 7 tipos de pronomes: os pessoais do caso reto ou oblíquo, os de tratamento, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os relativos e os interrogativos. Essas classificações, elas são determinadas pelas funções que os pronomes exercem. Melhor dizendo, o seu uso. Para começar, vejamos os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais são divididos em pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Os do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles. No singular, nós temos na primeira pessoa eu, tu na segunda, ele ou ela na terceira pessoa do singular. No plural, na primeira pessoa, nós temos nós, vós na segunda pessoa do plural, eles ou elas na terceira pessoa do plural. E quanto ao uso, os pronomes do caso reto podem ter a função de sujeito, de predicativo do sujeito e de vocativo. No primeiro exemplo, eu amo churrasco, o pronome eu está sendo usado antes do verbo amar. Por isso, está na função de sujeito. Já no próximo exemplo, a gerente será ela, o pronome ela está sendo usado na função de predicativo do sujeito. Ou seja, o predicativo do sujeito é quando o pronome ele caracteriza ou complementa o sujeito. Lembre-se que o predicativo do sujeito é comumente formado pelo uso dos verbos de ligação: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, entre outros, etc. Já no último exemplo, quando dizemos ó, tu que sois tão bondoso, ajudai-me, temos o pronome tu, sendo usado na função de vocativo. Para utilizarmos o vocativo, nós usamos o tu ou vós para chamar ou para invocar, porque essa é a função do vocativo. Resumindo, o pronome do caso reto é usado nas funções de sujeito, de predicativo do sujeito e vocativo. Vejamos agora os pronomes oblíquos. Os pronomes pessoais oblíquos, átonos, são me, te, lhe, a, se, nos, vos, lhes, os, as e se. Já os pronomes oblíquos tônicos são mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si e consigo. Os pronomes oblíquos
são usados como complemento verbal e nominal. Vamos ver isso na prática agora. Os pronomes oblíquos tônicos, descritos no quadro ao lado, são usados depois de preposições. No geral, as preposições a, para, por, de e com. Guardem isso. Como dito anteriormente, eles são usados como complemento verbal, exercendo a função de objeto direto ou indireto, agente da passiva ou adjunto adverbial. No primeiro exemplo, é a ele que eu amo de verdade. Apesar da preposição, o objeto é direto, pois complementa o sentido do verbo transitivo direto, amar. No próximo exemplo, em não compraria o carro para ti, o ti foi usado depois da preposição para. Na função de agente da passiva, nós temos como exemplo: os bolos foram feitos por ela. O pronome ela foi usado após a preposição por. E na função de adjunto adverbial, nós temos fará os exercícios conosco. Em conosco, o pronome é formado com o uso da preposição com. Outra coisa, muita atenção quando vocês forem usar as expressões para eu e para tu, seguidas de um verbo no infinitivo. Pois, apesar de nós termos a preposição para, nós usamos um pronome do caso reto como sujeito do verbo no infinitivo. Por exemplo, faça um silêncio para eu estudar. Neste caso, o pronome eu, do caso reto, é o sujeito do verbo estudar. Da mesma forma, quando eu digo comprei o livro para tu leres, o pronome do caso reto tu é o sujeito do verbo leres. Resumindo, o que nós acabamos de ver, nós usamos os oblíquos tônicos depois de preposições, mas quando o verbo estiver no infinitivo, nós devemos usar pronomes do caso reto como sujeito. Lembrem-se que nós dizemos para eu estudar e para tu fazeres. Bom, é isso. Agora vejamos os oblíquos átonos. Os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, são empregados como objeto direto. Ou seja, eles não são usados depois de preposição. Por exemplo, comprei-o aqui. Quem compra, compra alguma coisa. Ela me esperou. Quem espera, espera alguém. E eles se amam. Quem ama, ama alguém. Observe que quando o objeto direto for de terceira pessoa, nós não usamos ele, ela, eles ou elas. Nós usaremos o, a, os, as. E por que isso? Porque é comum nós falarmos eu esperei ele, mas quando nós escrevemos, não é adequado eu escrever eu esperei ele. A forma correta a ser escrita é eu esperei-o ou eu o esperei. Os pronomes lhe e lhes são empregados como objeto indireto. No exemplo, Maria não lhes deu o dinheiro, quem dá, dá alguma coisa a alguém. O a é preposição, portanto, objeto indireto. Quando digo a menina deu-lhe o brinquedo,
Quem dá, dá alguma coisa a alguém. E Maria traz-lhe o livro. Quem traz, traz alguma coisa a alguém. Outra maneira de usar o oblíquo átono é como sujeito de verbos no infinitivo. Isso é possível quando usamos os verbos fazer, mandar, deixar, ver, sentir e ouvir. Por exemplo, mandei-o conversar com o diretor. Mandaram-nos correr rápido e fizeram-no devolver o dinheiro. A seguir, veremos quando usamos as formas pronominais lolá e noná. Vamos lá. Quando os verbos terminados em Z, S ou R são usados com o a, o, os e as, os pronomes assumem as formas lo, lá, los, las. Por exemplo, o verbo estudar termina em R e o pronome a seria usado para complementar o verbo. Assim, nós tiramos o R do verbo e o pronome passa para lá, ficando estudar lá. O verbo faz termina em Z. O pronome a ser usado como complemento seria o O. O que nós fazemos? Tira-se o O e o pronome passa para lo, ficando falo. Por fim, quando usamos verbos terminados em som nasal, os pronomes passarão para no, na, nos, nas. Por exemplo, o verbo põe, usado com o pronome o, passará a põe-nos. O verbo ouvir, ou ouvem, quando usado com o pronome as, passará a ouvem-nas. O verbo lerão, com o pronome o, passa para lerão-no. Na próxima aula, nós faremos uma revisão dos pronomes pessoais e falaremos também da posição que os pronomes oblíquos ocupam em relação ao verbo. Agora, vamos utilizar o conteúdo que vimos para resolver um exercício. Vamos ao exercício. Para resolver o exercício, pare o vídeo, leia a questão e escolha a alternativa que completa a sentença dada. E quando você terminar, volte ao vídeo e veja a correção. Vamos à resolução. A sentença completa ficará: esse problema será resolvido entre mim e você. Como nós temos a preposição entre, nós devemos usar um pronome oblíquo tônico. E o único pronome oblíquo tônico é o mim. Portanto, a alternativa correta é a B. E essa foi a nossa aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula e até mais.